e acompanhe os resultados dos exames. Verifique seu histórico, agende atendimento domiciliar do laboratório ou da vacina. Saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. A Peg Pizza agora é Leopoldo Empório Gourmet. As tradicionais e saborosas pizzas pré-assadas, esquentou, saboreou, continuam o maior sucesso. E só no Leopoldo Empório Gourmet você encontra uma variedade incrível de queijos da canastra, queijo frescal, meia cura, trufados com azeitona, trufados com tomate seco, defumados, ricota, burrata, queijo e requeijão de búfala, o delicioso queijo butirro, esse você tem que provar. E os salgados sempre fresquinhos. Leopoldo Empório Gourmet, Tenente Coronel Cardoso 801 ou no delivery 22 99984 1159. Leopoldo Empório Gourmet. Sua vida merece esse sabor. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 31 de julho de 2025, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram, e você pode conferir, daqui a pouco este programa vai estar em podcast, logo mais tem reprise na Plena TV, tem o aplicativo da Folha FM exclusivo, tem também os aplicativos de rádio que você localiza aí a Folha, e também tem o Alexa, é só dar o comando aí, Alexa ouvir Folha FM, qualquer comando desse, Alexa já coloca você em sintonia aí com a Folha FM. São 7h06 em Campos, muito bom dia, sejam todos bem-vindos, eu sou o Cláudio Nogueira e a gente começa a partir de agora as principais informações desta manhã, hoje, quinta-feira, último dia do mês de julho de 2025, e a despedida de julho é com frio, bastante frio e vento, né? Diminuindo, inclusive, a sensação térmica. Hoje, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a previsão é de até tempo bom, de céu com poucas nuvens e sol, máxima de 25, mínima de 13 graus, que é o que foi registrado aqui na região, né, durante essa madrugada. A não ser Tubarão lá do Imbé, que vai registrar aí daqui a pouco 10 graus, 9 graus, mas aí é lá na montanha. Por aqui, a sensação térmica em torno de 12 e com essa mínima prevista de 13 graus durante essa madrugada. Bom, programa de hoje, nós temos o prazer de receber aqui dois diretores do Sindipetro NF. O Sindipetro está completando 29 anos e é pauta hoje aqui no Folha no Ar, esses 29 anos do sindicato, entre a sua história, a sua criação e também as lutas e conquistas. Ao longo desses 29 anos,
me lembro bem, a gente viveu aqui dramas, né, importantes, com acidentes, com plataformas afundando. A P-51, por exemplo, foi, né, uma tragédia. Teve mais outros acidentes, a gente vai falar sobre isso também, mas também das lutas desses integrantes do Sindipetro na P-56, na verdade, né? Desculpa. A P-51 foi agora, né? Que também teve problema, mas não está produzindo, não é isso? Agora recente, não foi? Teve um incêndio nenhuma e teve uma paralisação. Não vamos falar sobre esses acidentes detalhadamente daqui a pouco, porque a gente está recebendo aqui o Guilherme Cordeiro e o Johnny Silva. O Guilherme Cordeiro é diretor e o Guilherme está aqui sempre com a gente no Pode Povo também. E hoje a presença do Johnny Silva, a voz de ouro lá do sindicato. Então, voz de locutor, né, Luciana? Com a presença da nossa querida Luciana, que é da comunicação do Sindipetro NF. E nós vamos falar também hoje sobre o futuro desse movimento sindical como um todo. Porque, assim, ao longo desses quase 30 anos, essas 3 décadas, o Sindipetro foi muito além dessa questão de petroleiros, só da categoria. É uma defesa que o sindicato faz, assim, envolvendo toda a sociedade, envolvendo assuntos pertinentes a todos nós, ciclofaixa, ciclovia, estradas, saúde, educação, saneamento básico. Enfim, ações que são importantes e que contam com hoje a força desse sindicato ao longo dessa história bonita criada aí e que a gente vai contar um pouco aqui. Como é que fica o futuro, né? Como é que vai ser esse futuro com a inteligência artificial? Como é que é a defesa desses trabalhadores? Nesse caso também, vai melhorar a vida do trabalhador? Há quem diga que a inteligência artificial vai aperfeiçoar e vai qualificar ainda mais a vida de quem já trabalha, né, com dedicação ao conhecimento à informática. Agora, é claro que se defende também, e não é pouco, aí muito, por exemplo, nos bancos, isso já é uma realidade. Tivemos o fechamento de 2 agências agora recentemente em São João da Barra. Bradesco e Itaú fecharam suas agências lá em São João da Barra, e muito por conta dessa tecnologia. A gente não vai mais a banco, né? Literalmente. Então, vamos conversar sobre tudo isso daqui a pouco. Agradeço a presença de vocês e, claro, vocês falam em nome lá de toda a direção desse importante sindicato aqui de Campos e Macaé, da região norte fluminense. Bom, rapidamente, só uma passada aqui pelo portal folha1.com.br para a gente começar esse bate-papo. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. Rede Mariana de postos de combustíveis, qualidade e compromisso com você. Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. E consórcio do Cicobi Fluminense, o jeito mais fácil, rápido, prático, né, e seguro para você juntar o seu dinheiro, realizar o sonho da casa própria, o sonho da sua moto, carro, do seu apartamento, do seu terreno, enfim. Procure o Cicobi Fluminense e pegue todas as informações, já feche logo o negócio. Nem precisa ser cliente do Cicobi para ter o consórcio do Cicobi Fluminense, mas se você for, né, conversar com o pessoal do Cicobi, você vai virar cliente do Cicobi também, que é muito mais vantajoso. Bom, 7h12, em destaque aqui no portal folha1.com.br. Base de segurança será inaugurada nesta quinta-feira na rodoviária Roberto Silveira, local que promete levar tranquilidade para quem circula no terminal. Contará com câmeras de monitoramento e atendimento direto aos cidadãos.
Corpo do dentista José Carlos Pereira Pinto é sepultado em Campos. Amigos e familiares prestaram uma última homenagem no cemitério do Caju. Aos familiares, nossas condolências. Prefeita de São Francisco de Itabapoana tem contas de campanha reprovadas pelo TRE. Segundo a decisão, houve omissão de informação no relatório de gastos. O governo é desaprovado por 53% e aprovado por 42%. É o que aponta uma nova pesquisa do Poder Data. A avaliação é do governo federal, do governo Lula. Tanto a avaliação negativa quanto a positiva tiveram oscilações de 3 pontos. Onda de assaltos preocupa moradores de São João da Barra. Donald Trump oficializa tarifaço com 50% para o Brasil. Só me permite um brevíssimo comentário sobre essa questão do tarifaço do Donald Trump contra o Brasil. Eu comentei aqui recentemente que essa política comercial internacional do Trump não faz nenhum sentido, não tem nenhuma lógica. Isso não sou eu que estou falando, isso são os especialistas, né, gente que está envolvida com esse processo no dia a dia há muitos anos. Não faz nenhum sentido. E eu coloquei aqui que, na minha opinião, parece muito um motorista de caminhão, e caminhão é só para dar uma alusão ao tamanho, à força que os Estados Unidos têm. Ele parece um motorista bêbado na contramão com essa política comercial internacional. Cada país é o bel prazer daquele jeito dele. E com o Brasil é tanto desse jeito que 2 motivos que eu vou citar aqui só rapidamente para não alongar, para você entender. Quando ele lançou o anúncio naquela carta do tarifaço de 50%, a primeira coisa que ele conseguiu fazer é justamente isso que a gente falou aqui da pesquisa agora. Há uma oscilação para cima na aprovação do governo Lula, porque Lula acabou se dando bem, surfando bem essa onda, defendendo a soberania do país sobre isso. E aí divide a direita em vários momentos, principalmente quando atinge o agro, que é um dos setores mais atingidos com o tarifaço. Isso naquele primeiro momento. E agora, como ontem, foi o maior arregão que eu já vi na história internacional. Ele anunciou o tarifaço de 50%, mas retirou do tarifaço itens importantes para eles, como a laranja, como as frutas, aço, a nossa indústria da aeronáutica também saiu do tarifaço, como estava previsto, a gente comentava isso aqui, mas ele deixa 2 itens que pode fazer com que o governo Lula consiga colocar na mesa do brasileiro a tal da picanha prometida na campanha. Olha quem é que está conseguindo fazer com que o governo não conseguiu. Então, é um adversário, né, internacional, que traz essa política comercial, como eu disse, sem nenhum sentido, porque ele deixou a carne e o café no tarifaço de 50%. Na lista de 700 itens, a carne e o café não entraram, vão ter a tarifa de 50%. É óbvio que vai ficar difícil exportar café e carne para os Estados Unidos com 50% de tarifa a mais, além do que já tem. O que vai acontecer imediatamente? Precisa ser nenhum especialista. O boi vai naturalmente baratear e ter que ser vendido aqui no mercado interno. Então, daí a minha conclusão de que é um motorista bêbado na contramão e não faz nenhum sentido essa política. Mas a gente aguarda agora os próximos capítulos dessa situação. Há toda uma força dos setores que, né, ficaram nos 50% para tentar reduzir. Bom, vamos aguardar um capítulo de cada vez, né? Goitacás confirma retorno ao profissional e disputará a Série B2 do Carioca. B2 é a Série C, né? Muito bem.
PRF prende 4 suspeitos e apreende 3 veículos em ação conjunta com a PM. Ainda, Trump sanciona Alexandre de Moraes com a lei Magnitsky. Está também ganhando o mundo aí com a atenção da imprensa no mundo inteiro com essas sanções, né, acusadas pelos Estados Unidos de violações contra os direitos humanos. Essa lei seria para ditadores, para terroristas e essa coisa mais, e o Alexandre cai nessa lei. O Alexandre falou que está preocupado com o shampoo para os seus cabelos. A resposta dele: Força da Mulher Preta em Seata presente no calçadão de Campos. E ainda, Ronaldo Angelim participa do 5º Arraiá Solidário do Flamengo no próximo domingo em Campos. E Campos tem 574 vagas de emprego no espaço da oportunidade. 208 são vagas para PCDs. 7h19 em Campos, este é o Folha no Ar. A gente começa a nossa entrevista hoje com nossos convidados, o Guilherme Cordeiro e o Johnny Silva, são diretores. O sindicato completou este mês, lá no início do mês, na data precisa, mas é um mês inteiro de festa, e eu já vi vocês falando, vem aí agora um ano de preparação para o 30º aniversário, essa data redonda assim é muito simbólica. Deixa eu trazer o bom dia de vocês, começar pela ordem aqui alfabética. O Guilherme, bom dia, obrigado aqui pela sua presença, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui sempre, né? E para a gente contar um pouco dessa história, que eu conheço bastante também dessa luta de vocês lá no Sindipetro NF. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Cláudio, Johnny, todos aqui, o pessoal da técnica, quem está nos ouvindo aí, nos prestigiando. É sempre um prazer imenso estar aqui com você, Cláudio. Você sempre abre esse espaço aqui eu tenho a oportunidade sempre de, que estou indo para as setoriais, acompanhar o programa e vejo que a Folha aqui abre espaço para a sociedade como um todo, sociedade civil, personalidades políticas, e eu acho um espaço aqui bem legal de debate, de troca de ideias, e vamos bater esse papo aqui sobre a história do sindicato, as nossas perspectivas futuras e também falar um pouco sobre a preparação aí para os 30 anos, essa data, como você bem falou, simbólica e importante, não só para o sindicato, para a categoria petroleira, mas para os municípios aqui do Norte Fluminense, a gente que está sempre aí em defesa do trabalhador e nas pautas sociais aí. Queria lembrar aqui do acidente, vamos falar dele daqui a pouco, foi P36, né? P36 em 2001, que afundou, inclusive, né? Depois sofreu algumas explosões e acabou afundando. E outras, a PCH, a plataforma de Cherny 1, que teve um acidente agora também, foi em abril de 2025, agora esse ano, 32 feridos, queimaduras sérias, graves, e vocês vinham e vêm denunciando isso há muito tempo, com uma espécie de desmanche do setor, da bacia de Campos e do setor como um todo, né? E aí a preservação, os cuidados, o material que está em alto mar, que é altamente corrosivo, né? Com a presença de elementos naturais com poder de corrosão muito forte, então tem que ter uma manutenção permanente. Tem uma torre aqui, isso é um exemplo rápido, tem uma preocupação com ela diária. Você imagina quem está lá dentro do mar, olha que doideira. Mas deixa eu trazer o bom dia do Johnny Silva, que essa aqui não é todo dia que vem não, o Guilherme já é cliente da casa aqui, parceiro, quase sócio, estou brincando. Ô Johnny, bom dia, obrigado pela sua presença, honrado e feliz também com você aqui hoje, seja bem-vindo. Bom dia, Cláudio, bom dia, Guilherme, bom dia a todos os trabalhadores aqui da Rádio Folha FM. Bom dia a você também, ouvinte. E, Cláudio, muito obrigado também por esse espaço. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes hoje vão adorar o programa. A gente vem falar aqui um pouco dessa instituição, não puxando brasa para nossa sardinha, mas o Sindipetro NF hoje é uma instituição que tem atuação no país inteiro, não só na nossa região. Tem uma importância muito grande, não só para a categoria petroleira, mas também aí na luta e na defesa, né, do Brasil, da Petrobras como uma empresa forte e nacional, e também
dentro das nossas causas sociais. Então, tenho certeza que todos vão gostar aí de ouvir, né? Nós, trabalhadores organizados, a gente vem sempre trazendo aí a verdade para as pessoas poderem ouvir. A gente traz a nossa versão da história porque, no final das contas, o nosso objetivo é garantir que o trabalhador possa ter o seu ambiente de trabalho com saúde, segurança e os seus direitos sempre atendidos. Então, espero que todos tenham um bom dia e vamos lá para o nosso bate-papo aqui. Vamos sim, vamos começar do começo, né? Como dizia o poeta. Quer dizer, são 29 anos, você tem... Foi da 1996, não é isso? Julho de 1996, 29 anos de sindicato. Guilherme, eu começo por você e peço a você para destacar desses 29 anos as que você fez parte ou não, mas que estão registradas lá nos anais aí da história da luta, porque assim, tem muita gente até brinca aqui, quem dera se os sindicatos radialistas tivessem uma força dessa, e outros sindicatos e tal, e ao longo dos anos, pelo menos nos últimos anos aí, a coisa ficou complicada, até com a reforma trabalhista, que aí deu um baque muito grande e mostrou também, nós vamos chegar nesse ponto, a força do sindicato nesse momento. Mas o que você registra e destaca nesses 29 anos como importante para a vida do trabalhador como um todo? Então, Cláudio, eu acho que o sindicato ele já nasce de um movimento natural da categoria, que foi a necessidade de uma instituição que representasse os trabalhadores da Bacia de Campos, né? Apesar do sindicato ter nascido em 1996, a criação do Sindipetro-NF, ele vem no bojo já da greve de 95, que foi uma grande greve, a maior greve da história da categoria, que naquele momento, se a gente for fazer uma análise histórica, né, evitou que a Petrobras, naquele momento, fosse privatizada no governo Fernando Henrique Cardoso. E, assim, eu acho que é motivo de orgulho todos os trabalhadores e trabalhadoras que participaram da greve, né? Eu, na época, eu tinha 15 anos de idade, mas acompanhei esse movimento com atenção, já estudando no IFE. Então, o sindicato ele já nasce dessa necessidade. Antigamente, preteritamente, a data de nascimento, os trabalhadores daqui eram representados pelo Sindipetro RJ e os próprios trabalhadores da Bacia de Campos, eles, de maneira muito natural e assim, desse questionamento, dessa necessidade, chamam plebiscito, né, e para a fundação de um sindicato local aqui no Norte Fluminense, por conta já da importância da Bacia de Campos. Então, assim, o sindicato ele já nasce desse movimento, dessa união da categoria, dessa politização, da importância da Petrobras como indutora do desenvolvimento nacional. Então ele já nasce num movimento muito grande. Chamada essa primeira assembleia, infelizmente a gente não atinge o quórum necessário para a criação do Sindipetro-NF, mas aí na segunda tentativa, em 1996, a gente bate lá o quórum necessário de assinaturas e de presença da base para a criação do Sindipetro-NF. Então, assim, é um movimento, é algo assim que eu não desconheço um movimento similar a esse, porque o Sindipetro RJ, eles, nessa época, ele já era um sindicato atuante, mas você vê que o senso de organização da categoria, a necessidade também, o fato de ser uma categoria extremamente questionadora e politizada, fazer esse movimento de maneira extremamente maduro. Então, assim, esse para mim foi acho que o mais importante, a fundação do NF é uma coisa muito bonita, né? E, assim, desde que eu entrei no sindicato, em 2017, eu acho que não pegaria algo especificamente, né? Uma greve, apesar da greve de 2020 ser um movimento muito bonito. Mas, como um todo, a posição que o Sindipetro-NF teve de enfrentamento à Lava Jato
e as mazelas que a Lava Jato trouxe para o país. A gente vive isso até hoje. E também um enfrentamento do fascismo provocado pela própria Lava Jato, né? A demonização da política. E o sindicato, ele teve muita coragem naquele momento de enfrentar esse desgaste, inclusive com a nossa base. Então, assim, hoje a gente tem muita envergadura para falar aquilo que a gente fala. Porque lá atrás, quando não tinha Vaza Jato, quando Sérgio Moro e outras figuras horrorosas que fizeram mal ao país eram endeusadas, o Sindipetro NF, ele denunciou aquilo que estava acontecendo, muitas vezes sem os apoios que hoje a gente tem. Então, assim, você veio falando das questões aí da geopolítica, da política nacional, e eu fiquei aqui me perguntando, né? Pô, qual foi a análise que o sindicato fez que ao longo do tempo ele se demonstrou errada? Entende? As denúncias que a gente fez de desmonte, né? A questão da privatização e a pobreza e as mazelas que isso trazem para o nosso povo. Então eu colocaria esses 2 pontos. A fundação do NF e a defesa que a gente fez agora que é uma pauta que está todo mundo defendendo, né? Da soberania nacional. Perfeito. O Johnny, você. Então, Cláudio, como o nosso companheiro Guilherme falou, né? A história de fundação do Sindipetro NF ela é muito interessante. E para você também aí, ouvinte, trabalhador agora que está nos ouvindo, né? Para você entender também como funciona a nossa maneira de se organizar, né? Para você também poder se organizar. A gente tinha um sindicato, que era o Sindipetro RJ, que ele estava lá na capital. Então existia essa distância física mesmo também, né? Então, alguns trabalhadores aqui da região já participavam lá da direção do sindicato, né? Da organização do sindicato, mas ainda assim precisava de algo mais local, um núcleo local, para poder representar as realidades do trabalhador da Bacia de Campos, do trabalho offshore em plataformas, que era uma novidade na época, né? Nós tínhamos algumas plataformas aqui no país, lá no Nordeste, ali no nosso litoral, mas aqui no Sudeste, a Bacia de Campos realmente foi uma quebra de paradigmas. E aí, os trabalhadores, dentro dessa lógica, como o companheiro Guilherme falou, se organizaram, fizeram um plebiscito, e aí também abro um parênteses muito importante, você aí que está nos ouvindo, para votar no nosso plebiscito popular contra a escala 6/1 e pela taxação dos super ricos, que hoje não pagam imposto, mas a gente está querendo que eles paguem imposto sim. Então entre aí, vote, muito importante todos nós. E dentro desse plebiscito, que é uma consulta pública, né, que os trabalhadores se organizaram para saber se o trabalhador realmente gostaria de ter um sindicato local, teve êxito, e aí teve a fundação do Sindipetro NF em 1996. Inclusive, mandar um grande abraço e um beijo, né, para o nosso primeiro coordenador, Luiz Carlos Mendonça, conhecido como Meio Quilo, que inclusive está na direção do sindicato até hoje. E dentro dessa organização, né, você vê aí, ela nasce espontaneamente dos próprios trabalhadores, né? E isso é muito interessante da história do sindicalismo brasileiro, né? Você tem trabalhadores que têm várias formações técnicas, mecânico, instrumentação, elétrica, alguns de engenharia, e eles vão ali para a trincheira de luta pelos direitos dos trabalhadores, né? Você não tem gente especializada ali em ciências humanas, nem em direito, né? Você tem, na verdade, a organicidade do trabalhador mesmo, né? Que tem as suas formações. E a partir daí, claro, junto com a participação dos movimentos sociais, a participação de outros núcleos, né? A gente tem assessorias que também vêm dar esse embasamento técnico, né? Para promover ali, de fato, um contraponto ao capital e fazer essa luta que a gente chama, né, no nosso dia a dia, da luta de classes. Então, essa história é muito interessante para que todos conheçam e o trabalhador, no geral, possa também pensar como está o seu sindicato hoje, né? Se de fato ele se sente representado, e se não se sentir, Cláudio, Guilherme e os demais, né? Vá para cima, se organize e busque ocupar o seu sindicato também. Então, como o Guilherme falou, né, são 29 anos de luta, né? Então é muita coisa, Nogueira, que a gente tem aí de bagagem, né, para poder passar. Mas eu também gostaria de salientar, e aí tudo na vida tem seus prós e contras, né? O Guilherme, ele toca no ponto da Lava Jato, né? E felizmente nós estávamos certos, mas infelizmente o desastre, né, o impacto que a Lava Jato teve no país foi muito grande. Mas a gente tem a tranquilidade e a felicidade de hoje de poder estar aqui e falar para vocês, nós estávamos certos e eu avisei. Sobre essa questão da Lava Jato, se me permite,
só colocar meu pensamento, porque assim, e está acontecendo de novo, e a gente vai entender isso, porque a forma que foi feita é que é totalmente vedada, é questionada, e não era para ser daquele jeito, principalmente com os propósitos pessoais do Moro, que todo mundo descobriu, só não vê quem não quer, era virar ministro e presidente da República, hoje é senador. Então era claro, muito claro, ele não era para ser daquele jeito, tanto que foi tudo desfeito, né? Só que as pessoas falam, Cláudio, mas o pessoal roubou o dinheiro, o pessoal devolveu o dinheiro. Sim, o processo não é esse, o problema não é esse, o problema é quem julgou, quem investigou, né, e como que foi feito, nas instâncias erradas, de forma errada. E a forma errada também, por que acabar com as empresas? A empresa não tem nenhuma corrupção. Quem é o corrupto ou o corruptor é o ser humano, é o CPF, o CNPJ, que gera o emprego e que causou esse número gigante de desemprego no Brasil, essa quebradeira toda, justamente foi por conta desse tipo atropelou todo o sistema. Traduzindo aqui para o nosso português mais simples, matou-se o cachorro porque estava com carrapato. Era só tirar o carrapato e deixar o cachorro vivo, era simples assim, não precisava quebrar as empresas, fechar as empresas. A empresa não era a corruptora, o corrupto. O que era corrupto era o ser humano que estava ali, era o CPF que estava ali. E eu sinto que está acontecendo agora, é o mesmo caso do julgamento nessa tentativa de golpe, né, a abolição abrupta aí do direito, do Estado de Direito Democrático, que está sendo julgado por uma vítima, que é o Alexandre de Moraes. Ele não é a pessoa certa, na minha opinião, para estar nesse processo. Tem outros, ele é um caso, ele é envolvido, como que você é ameaçado de morte por mim e você vai me julgar? Não faz sentido isso. Não tem nenhum sentido, juridicamente isso não tem nenhum sentido, e não sou eu que estou falando, os especialistas, bons, imparciais, comentam sobre isso. Mas vamos lá, desses 29 anos, e agora eu começo com você, o Johnny, o que você consegue assim elencar de momentos difíceis que o sindicato atravessou? Teve um momento agora recente no governo, onde foi aprovada aí a reforma trabalhista do Temer, no governo Temer, e que tirou aquela tarifa anual, né, a taxa anual sindical, e que era dividido, não é? Que todo trabalhador pagava uma vez por ano, R$100 e poucos, a última parcela dessa, e era usado para dividir entre todos os sindicatos, através da Central Única de Trabalhadores. Havia todo um processo organizado sobre isso e mantinha os sindicatos menores até vivos. Ali também foi um momento importante para você, para demarcar a área pelo Sindipetro, que sobreviveu, porque outros sindicatos acabaram, que a ideia era essa, acabar com a força sindical no país. O Sindipetro se manteve vivo ali, não só vivo, como se reforçou. Mas foi um momento difícil? Entre outros, o que você consegue elencar aí? Então, Nogueira, desde a Revolução Industrial até hoje, né, nunca teve período fácil para o trabalhador. O trabalhador, ele sempre tem essa dificuldade, né, esse desafio grande de estar ali lutando pelos seus direitos. Porque o capital, ele quer tudo, né? Ele quer que você trabalhe, se pudesse, só para poder existir, respirar e comer. Mas, especificamente na história do Sindipetro e NEF, né, nesses 30 anos, nós temos Sindipetros hoje no país com mais de 60 anos de idade, né? Sindipetro Bahia, por exemplo, faz uma luta lindíssima aí da categoria petroleira, mas nesses 30 anos do Sindipetro e NEF sempre foram anos de muita luta. Mas, dentro da sua pergunta, a gente destaca especialmente o período do governo Fernando Henrique. E aí, é claro, né, o pós-golpe da Dilma Rousseff, o governo do inominável Temer, né, e depois, é claro, aquele que a gente nem gosta de falar muito o nome, né, onde as relações de trabalho, né, as micro-relações que a gente tem ali dentro da fábrica, né, dentro dos escritórios, ela piorou demais, Nogueira.
mas especificamente no governo Fernando Henrique, né, nós tivemos aí esse fantasma da privatização. Fernando Henrique chegou a mudar o nome da nossa empresa, os Sindipetros no geral todos, inclusive o Sindipetro NF, numa luta muito forte, né? O companheiro Guilherme já cita a nossa greve de 95, foi uma das maiores greves da categoria petroleira de todos os tempos. Era uma greve que, além de tudo, né, estava ali para poder garantir a Petrobras como uma empresa pública, uma empresa do povo brasileiro, e foi muito bem sucedida, inclusive conseguiu frear essa privatização. Você imagina a Petrobras sendo privatizada aí nos anos 90, o que não foram os anos 2000 e todo esse crescimento que a Petrobras teve, e junto o país teve a reboque aí dessa indústria, né, que é uma indústria de base, uma indústria pesada, que é a indústria do petróleo, vindo junto aí da economia. Então, a gente gosta muito de sinalizar esses dados, né, e esses períodos históricos, porque ele traz para nós, trabalhadores, né, a realidade. Se a gente não tivesse uma empresa como essa, como, por exemplo, a Vale do Rio Doce, aí, que foi privatizada, né, a gente vê que a Vale do Rio Doce realmente dá muito lucro e tudo mais, mas quanto desse lucro fica no país? A nossa pergunta é sempre essa. Quanto desse desenvolvimento ele se reverte para o povo brasileiro? Então, a gente teve também períodos difíceis no governo Lula, tá? A gente deixa muito claro para todos os trabalhadores e trabalhadoras que sindicato nunca é governo. É claro que, tendo um presidente sindicalista, inclusive, né, o Lula foi um sindicalista muito bem sucedido, inclusive na sua época, né, as greves do ABC e demais iniciativas que foram feitas, a gente acredita que, de fato, né, a nossa luta ela tem uma perspectiva de melhores êxitos. Mas também foi difícil, fizemos greve nos governos Lula, no governo Dilma também, greve pela pauta do país, e sempre assim, né, com toda a dificuldade que a gente encontra na luta de classes. Mas, por outro lado, também, Nogueira, é muito satisfatório você ver quando nós, trabalhadores, nós nos organizamos e, de fato, né, juntos, vamos por uma causa. Isso também eu acho que é um pouco o que acende a nossa chama para continuar nessa luta, né? A solidariedade que o trabalhador tem com ele mesmo e com aquele que está do lado. Então, dentro desse período difícil que a gente teve, né, o Sindipetro NF ele veio aí travando lutas pela nossa jornada de trabalho hoje, que é 14 por 21, e ainda estamos na luta para que todos os trabalhadores do universo offshore tenham essa escala de 14 por 21. Infelizmente, hoje, alguns trabalhadores trabalham na escala 14 por 14. Nós tivemos muitas lutas, por exemplo, para melhorar as condições... 28 por 28 também tem 28 escala por 28, dessa... sim. Bruta essa escala aí, 28 dias lá é complicado, hein? Mas aí são trabalhadores de outra realidade, né, que são os marítimos, né, o pessoal que trabalha terceirizado em outras... a dinâmica de trabalho, a realidade deles é diferente, né? A gente, quando trata da área de produção, da área de perfuração offshore, no máximo 14 dias, porque existem vários estudos, né, sobre saúde, segurança do trabalhador, e é uma escala que de fato já está muito bem consolidada. Então, só dando um pequeno recorte da história, né, da luta petroleira, a gente começa lá na década de 60 com um acordo coletivo de 8 itens. E a gente chega no ápice, né, de ter um acordo coletivo ali em volta dos anos 2010 com 180 cláusulas. Para você ver o quanto a luta do trabalhador ela avança, né, em relação aos direitos. E hoje, é claro, né, com as perdas que a gente teve aí durante o governo Temer e o governo Bolsonaro, né, hoje está na faixa de 110, 115 cláusulas no nosso acordo coletivo. Inclusive, eu estava vendo uma entrevista da ministra Tebet, né, ela falando, né, que eles mexeram muito no andar de baixo, né, e foi isso, né, Nogueira e demais. Esses governos que a gente teve aí, o governo Temer e o governo Bolsonaro, eles de fato vieram para tirar direito dos trabalhadores e precarizar a condição da nossa sociedade. E a nossa luta é exatamente para o contrário, né? A gente acredita que sim, o trabalhador que gera riqueza, ele tem direito a ficar com essa parcela de riqueza também gerada por ele. Eu pergunto, Guilherme, justamente essa questão do momento mais tenso, mais difícil que você consegue visualizar, porque primeiro que a gente esquece rápido da história, o brasileiro tem essa aptidão, né? Mas, sobretudo, assim, porque eu citei esse do Temer, que a gente está de fora, eu acompanho muito o movimento do sindicato, a gente está sempre se falando, tem aqui o Pó de Povo, né? A Luciana mantém a gente informada aqui sempre, mas eu sigo vocês lá nas redes, é cada dia um movimento, cara, ali não para, né? Vocês todos ali, e sigo outros sindicatos também, mas a atividade de vocês é frenética, o negócio é cada hora num lugar, cada hora num ponto, mas o que eu me refiro ao Michel Temer, que foi o fim de muitos sindicatos no Brasil inteiro, praticamente o fim, que eles não conseguiram seguir com as próprias pernas,
como foi o caso do Sindipetro. E aí o que eu cito como exemplo, que pode ser ruim, na verdade pode ter sido um reforço para a luta de vocês e para a existência de vocês. Então, Cláudio, isso não acontece, às vezes a gente acha que essas ações estão soltas, né? E assim, só fazer um preâmbulo aqui, hoje a gente vê, e trazendo um pouco para a geopolítica, hoje a gente vê os Estados Unidos hoje um país decadente, né? Já um país extremamente pujante, mas você vê que a sociedade americana, ela vem numa certa decadência econômica, né? Então, por isso essa disputa com a China, uma social. Estados Unidos tem problemas sociais hoje gravíssimos. Milhares de americanos hoje, por exemplo, têm que atravessar a fronteira dos Estados Unidos com o México para fazer tratamento dentário no México. Lá você não tem seguridade social, entende? Então, onde começa essa decadência? É importante a gente colocar o dedo nessa ferida, né? Quando a gente fala em governo Michel Temer, na política econômica de Paulo Guedes no governo Bolsonaro, a gente está falando numa ideia central, que é um conjunto de ações e articulações chamada neoliberalismo. E os Estados Unidos, ele começa a sua decadência, se você for fazer uma análise, na década de 70, né? Justamente com o quê? Com o ataque dessas forças políticas neoliberais aos sindicatos americanos. Então, o sindicato, ele é um ator social e político extremamente importante. Extremamente importante. Então, o que está ali no bojo do golpe baixo, né, que Michel Temer dá para assumir o poder, o que está por trás disso? É a implementação de políticas neoliberais extremamente radicais. Você vê que ele acaba com o fundo soberano do pré-sal naquele momento, né? Ele ataca, a primeira coisa que ele faz é atacar os sindicatos, entende? Então, assim, é importante, se tem alguma coisa de boa nesse processo, é você trazer esse debate, né? Poucos sindicatos poucas categorias conseguiram manter seus sindicatos de pé por uma série de questões aí que depois a gente até consegue pontuar e exemplificar. Mas hoje você vê quem atuando. O Sindipetro, os petroleiros, professores com CEP, os bancários, metalúrgicos em regiões pontuais, entende? Agora, porque você tira do trabalhador assalariado essa voz política de colocar a sua pauta no debate público, entende? Isso é um poder simbólico imenso. Então, assim, a gente tem uma elite econômica financeirizada, principalmente nos Estados Unidos e aqui no Brasil, e eu digo você que ela joga contra o país porque ela também sabota o capital produtivo, entende isso? Então, assim, é importante a gente sempre denunciar esse tipo de movimento, porque essa política neoliberal, eu sempre brinco assim, né? No final do arco-íris do neoliberalismo, o que você vai ter ali é uma Cracolândia. Porque a concentração de riqueza e a desigualdade, ela caminha para algo tão brutal e violento que a gente tende a caminhar para os chamados estados falidos. Cara, vê o que está acontecendo nos Estados Unidos. Não existe exemplo melhor do que os Estados Unidos. País até a década de 60, 70, extremamente pujante, com uma indústria extremamente consolidada. Quando você passa a implementar essas políticas neoliberais, você começa o quê? Você vê um processo de desindustrialização dos Estados Unidos, né? Financiarização muito grande, e você abre espaço para outros competidores. Os empregos industriais americanos foram migrados para a China. Isso não foi um movimento natural, não foi algo da natureza, foi uma política de país que a gente vê o custo disso agora. Sim. Assim, sobre essa questão de relação com os Estados Unidos, resumidamente, eu penso que os Estados Unidos vivem muito bem sem a gente.
Agora a gente vive bem sem os Estados Unidos. A gente vai falar sobre política e geopolítica lá no segundo bloco. São 7h47. Cara, assim, eu votava em Fernando Henrique, votei. Quando o Fernando Henrique veio a primeira vez a Campos, foi em 1993. Eu trabalhava na difusora AM e nós fizemos uma visita pela cidade, e eu como repórter no carro com ele. Eu tinha 19 anos, estava aprendendo a andar ainda. E, cara, assim, foi sensacional. Criei uma admiração muito grande por ele. Acho ele um cara extremamente capacitado, enfim, né? Não tenha dúvida. Mas se tem erro e falha no governo dele, e quem me mostrou muito isso uma vez foi José Maria Rangel. Teté falou: Nogueira, você bota em Fernando Henrique, mas olha essa situação aqui. E ele falou sobre a Vale. Você tocou no assunto Vale do Rio Doce, o Johnny. Engraçado, a Vale do Rio Doce foi... Porque, na verdade, não era nem privatização. Vocês se lembram bem? Era doações. O governo vendia... Teve empresa que vendeu por R$1. Sei lá. Privataria, a gente gosta de chamar. Privataria. Foram doações que foram feitas no passado e continuaram no nosso presente. Você, com a sua empresa, queria comprar uma estatal, certo? Você entrava com a sua estrutura lá, com sua proposta, mas pegava o dinheiro no BNDES para pagar a empresa que você comprou do Brasil, e entre outras coisas mais. E hoje, para quem não sabe, me perdoe, quem sabe, a Vale do Rio Doce, qual o maior acionista da Vale do Rio Doce? É o governo brasileiro. Tem mais de 50% dos títulos da Vale do Rio Doce. Então, assim, é muito estranho para quem não acompanha esse movimento diário, né? Então, por isso ser contra a privatização, além disso, não só pela forma, mas pela provocação dos desempregos, que inclusive aconteceram alguns. Acho até que o governo, se não melhorar, pode privatizar alguns setores, como a telefonia, deu certo, o de energia não deu. Olha o que a gente sofre aqui com a Enel, e muito. Algumas coisas precisam ser revistas. Vocês concordam com isso ou não? Olha, o Cláudio, eu visualizo que alguns setores da economia é estratégico para o país, o Estado manter o controle daquele setor. Então, setores de energia, como você falou, eu acho importante o Estado ser o controlador desse setor. Por exemplo, setores básicos de serviço, água, por exemplo, água e esgoto, eu também entendo que é importante o Estado ser o controlador desses setores. Agora, existem setores da economia que eu entendo importante ser a iniciativa privada à frente, até por uma questão de dinamismo em decisões, enfim. Agora, esse debate, quando ele vem, eu tenho... E aí eu acho que cabe sim sempre você, quando... Guilherme, qual setor é importante? Por exemplo, o setor petróleo, eu já tenho isso, uma ideia consolidada da importância estratégica que é desse setor para o país. A questão da mineração também entendo ser importante, porque aí não é só a questão do recurso que esse setor gera para o país. Por exemplo, não é à toa que o governo Trump ele tem lutado tanto, até nessa pauta aqui do tarifaço, ou seja, na guerra da Ucrânia, sobre a questão das terras raras, né? É estratégico para os Estados Unidos manter a sua máquina de guerra. Então, tem questões estratégicas nesse bojo. Agora, eu acho, às vezes, essa questão do debate entre Estado e o público e o privado no Brasil, eu vejo ela um pouco distorcida, porque você não tem, em país nenhum que se desenvolveu, essa separação de maneira carnal. Entende? Por quê? Porque o Estado ele precisa dos tributos, né, gerados pela iniciativa privada, entende? E também o capital social e cultural que a iniciativa privada gera através de um empreendedorismo racional, né, com juros
racionais, não esses juros que está aí. Ele é importante para o desenvolvimento econômico, entende? Agora, o privado ele também não se desenvolve sem o Estado, porque a iniciativa privada ela precisa de quê? Da estrutura fornecida pelo Estado. Você não consegue montar um porto do aço privado se você não tiver estradas que atendam ao porto, entende? Ferrovias, aeroportos e tudo mais. Aeroportos. Então, assim, por exemplo, eu gosto de dar um exemplo. A Inglaterra, né, na época do Império Britânico, então você tinha ali o fornecimento de bens, a indústria britânica floresce naquele momento, mas a Inglaterra, paralela a isso, fez o quê? Construiu a maior marinha de guerra do mundo para fazer com que esses produtos e esses mercados fossem expandidos, às vezes até à força, entende? Então, assim, eu não acredito num país grande você separando essas duas coisas. Você tem essas duas coisas têm que convergir juntos na minha visão de mundo, tá? Você, Johnny? Então, Nogueira e os demais. Dá para ser... Porque, desculpa, posso só colocar um salzinho aqui na... Fica à vontade. É ao vivo o programa, então vamos lá. Rafanelli está aqui, é para ter que convidar a Rafanelli na hora de bater um papo com a gente. E é sério, o fechamento das agências bancárias em várias cidades do país e em vários bairros, cidades pequenas e em vários bairros das cidades maiores, como é o caso de Campos. Tem vários bancos fechados ao longo dos últimos anos e São João da Barra agora foi a última vítima aqui próximo da gente. 2 agências, 2 bancos distintos fecharam. E ele manda aqui, bom dia, parabéns Guilherme, FHC foi eleito para eliminar as empresas públicas e demitiu vários trabalhadores. A rede ferroviária foi entregue a preço de banana. Isso foi um crime, né? Essa também foi um crime, assim, pelo amor de Deus. Mas vamos lá, desculpa te atrapalhar, Johnny. Não, querido Nogueira, o nosso querido ouvinte aí também toca no ponto... Rafael, desculpa, não sei se você está fazendo ligação do nome ao homem. Presidente dos bancários. Presidente do Sindicato dos Bancários. Sim. Cara, Os bancários, os quais, inclusive, nós temos uma ótima relação aí com nossos companheiros sindicalistas dos bancários, né? E ele toca num ponto interessantíssimo que é a malha ferroviária, né, do país. Quando a gente fala hoje de privatização, pessoal, a gente tem que ter muito claro que o nosso modelo de organização social, que é o capitalismo hoje, ele é recente. Ele tem volta de 200 anos, né? E aí fica até uma dica já de bibliografia, né? A Era dos Impérios, né? Eric Hobsbawm, o autor, para quem quiser ler, muito importante aí também para entender melhor esse mundo que a gente vive. Então, a gente vem de um modelo de organização social que eram as monarquias, né, que tinham ali uma estrutura verticalizada de controle e poder, para o capitalismo, né, especialmente no pós-Segunda Guerra Mundial. Nosso companheiro Guilherme cita muito aí os Estados Unidos, né, onde o lado ocidental ganha essa guerra e os Estados Unidos, por ter sido ali um grande ator pungente, né, na guerra, ele estabelece as ordens, né, que eles chamam de mundo ordens baseadas em regras, né, um mundo onde as ordens são baseadas na regra e a regra deles. Né? Eles estabelecem esse capitalismo que hoje a gente chama do capitalismo de cassino, né? Que é o capitalismo financeiro. O companheiro Guilherme citou aí a desindustrialização dos próprios Estados Unidos, né? Que vários autores, aí, vários especialistas hoje já dizem que foi um erro muito grande. É o triângulo da ferrugem, né? Exatamente, né? Um erro muito grande, estratégico do país a longo prazo. Se a gente lembrar a nossa história recente, como a gente tem memória curta, né, Nogueira? A gente teve aí a pandemia, né? E no meio da pandemia os Estados Unidos não tinham condições de produzir nem máscara, né? Tiveram que, inclusive, comprar da China. Então, para a gente ver como é importante você ter uma indústria estabelecida dentro do teu país. E é claro, né? Aí eu vou para as máximas, inclusive populares, né? É o olho do dono que engorda o gado. Eu vou dar um exemplo muito claro aqui para a gente ver. Por exemplo, a gente monta uma padaria aqui em Campos dos Goytacazes e vamos dizer que um cara lá do Mato Grosso compra essa padaria. Qual o interesse que esse cara vai ter aqui na região? Né? Ele vai querer lucro, ele vai querer dinheiro, que é o que o capitalista quer hoje, né?
Existem vários debates, inclusive, né, que hoje o dinheiro ele é mais importante que as pessoas, ele é mais importante que o meio ambiente, né? Caso da Vale do Rio Doce, aí, por exemplo, todos os desastres que ocorreram em relação a barragens, né, rompidas, tudo que a gente viu aí, o dano ambiental, o dano às pessoas, e é irreversível, né, gente? A gente não consegue ir lá e limpar aquela área que foi afetada pelas barragens, e muitos outros exemplos, né? Então, o objetivo do capital hoje é lucro, nada mais, nada menos. Então, o camarada que compra a padaria, ele veio lá do Mato Grosso, está comprando a padaria aqui, ele vai ter responsabilidade com a comunidade aqui de Campos dos Goytacazes? Ele vai ter responsabilidade com as pessoas? Não. Então, é a mesma coisa quando a gente fala de privatização em empresas públicas, especialmente de setores importantes para o país. Energia, mineração, saúde. Saúde é um debate muito importante que a gente também trava, da privatização dos nossos sistemas de saúde. A gente tem aí hoje o SUS, né, como um exemplo de saúde pública para o mundo inteiro, super bem sucedido e elogiado em outros países. Então, se a gente parar para analisar também a história recente aí, Guilherme, a Europa toda está reestatizando os seus processos mais importantes, né? Eu tive na Alemanha há pouco tempo e ela estava reestatizando toda a malha ferroviária, porque o período que teve aí de privatização da malha ferroviária, simplesmente o serviço se degradou, os preços aumentaram e, mais uma vez, né, o capital olhando para o lucro, né? Rio de Janeiro aqui, né, nosso lugar, né, nosso espacinho. Se a gente olhar a história, 100 anos atrás, o Rio de Janeiro tinha a maior malha ferroviária do país. Né, você cruzava o estado de uma ponta a outra. Todo mundo já passou na rua, viu aí um monte de trilho, né, com um asfalto em cima. Né? Aqui na saída de Campos dos Goytacazes a gente vê aquele pedacinho ali que tem uma grande faixa de ferrovias, né, que foram asfaltadas. E tudo isso foi feito com interesse econômico. Né? No pós-Segunda Guerra tinha muito interesse da indústria, especialmente estadunidense, de vender automóveis. Né? Então, a quebra dessas ferrovias também traz esse novo mercado para eles. E, gente, não vamos ser crianças aqui, né? Tudo que é feito com objetivo, é feito com interesse. Então, a gente tem que ter, sim, e agora com esse tarifaço do Trump, né, muito importante para a gente, nós brasileiros, resgatarmos a nossa soberania e o nosso patriotismo. E aí eu falo patriotismo mesmo pela palavra de que somos brasileiros e a gente luta pelo nosso país. Então, assim, muito importante que as empresas estejam na mão do governo, porque é o governo, dentro de um grande corpo, né, representados por todos os segmentos da sociedade, direita, esquerda, capital, trabalhador, todo tipo de pessoa, para debater, Nogueira, quais são os rumos dessas empresas. Então, isso que é interessante para o nosso ouvinte ter muito claro na visão dele. Quando você tem uma empresa privada, particular, só quem apita nessa empresa é o dono. Quando a empresa ela é estatal, toda a sociedade civil, toda a sociedade, ela vai estar participando daquela empresa de uma maneira ou de outra. Então, por isso que a gente traz com muita tranquilidade essa realidade de que privatizar, especialmente os setores críticos da sociedade, faz mal. E nunca foi e nunca vai ser um bom negócio. Gente, são 8 horas em ponto. A gente precisa fazer uma pausa aqui no Folha no Ar para a gente continuar conversando e falando sobre esses 29 anos do Sindipetro-INF, o sindicato dos petroleiros do Norte Fluminense, a história, as lutas, conquistas. A gente avança um pouco agora para tentar pegar com vocês aí o que vocês estão projetando para futuro. Teve um podcast agora recente que a gente fez aqui com o Sérgio, aliás, falei aqui no Zé Maria Rangel, você falou no Meio Quilo, que foi o primeiro... Luiz Carlos Mendonça, o primeiro diretor, né? Porque lá é direção colegiada, não é? Isso. Então, você não tem um presidente de sindicato, é tudo tem um coordenador geral. Coordenador geral, mas é tudo democraticamente chancelado, decidido com tudo pela direção. Debate, é isso? 35 diretores que nós temos hoje. Sim. E aí, eu preciso falar também de outros, além do Zé Maria, que foi coordenador, o Chico, na minha época. Chico Zé, ele comunicação. Aposentou? Aposentou. Milionário, né? Rico, né? Foi embora pro Nordeste? Foi. Voltou pra terra dele. Estava morando em Portugal e agora está morando em Salvador. Que brasileiro, a gente não usa o Telegram, a gente usa o WhatsApp. Nos Estados Unidos, muito mais usa-se o Telegram, esse aplicativo. Tem um outro também, mas mais esse Telegram.
Eu apaguei o meu, mas a gente se falava sempre por esse aplicativo e vai ver que ele está tentando lá comigo e não consegue. Mas vou mandar um alô para ele, gosto dele, gente da melhor qualidade. Depois também teve, e aí o Teseu, grande Teseu, e agora o Sérgio Borges, também lá na coordenação. Então fica aqui o registro desses companheiros aí, né, que lutam pela categoria, e muito mais do que pela categoria. A gente vê aqui lutas sociais importantes, mas sobretudo do nosso cotidiano como um todo. A defesa da escala 6x1 vai afetar todo mundo, não vai afetar só o trabalhador offshore, só o petroleiro como um todo, né? Vai afetar a todos. Então isso é muito interessante, a gente vai falar sobre isso, né? Ô, Luciana, tá com frio, Luciana? Tem que dar, nem tanto, aqui tá com 24 lá, agora pode aumentar. Mas tem um plebiscito, não é isso? É plebiscito que está é um plebiscito online. E aí nós vamos ter urnas aqui na sede do Sindipetro NF. Vai ter também física. Sim, no Farol de Santo Tomé. Vamos falar sobre isso daqui a pouco, então. Vamos rapidamente, só fazer uma pausa aqui. Nesses 29 anos do Sindipetro NF, a gente relembrando aqui momentos importantes, lutas históricas e conquistas que ficaram aí para sempre para a categoria. São 8h04 agora. Pausa rápida no oferecimento do consórcio do Cicobi Fluminense. O jeito mais fácil de você realizar o seu sonho. Anote aí, consórcio do Cicobi Fluminense. Também com o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos por Imagem. Voltaremos a seguir. Tem uma dica boa agora aí, Luciana, para você investir o seu dinheiro, guardar aí o seu dinheiro no lugar certo, fazer o seu dinheiro trabalhar para você, render bem, né? E com segurança, o que é melhor para você não cair aí em furada. Com a equipe da Nauta XP Investimento. Confira aí.